E se a gente voltasse no tempo para muito antes da humanidade sequer pensar em existir? Quando a Terra ainda era dominada não por pessoas, mas por animais gigantes. Entre eles, um grupo de répteis que governou o planeta por milhares de anos, conhecidos como dinossauros. Mas, infelizmente, a gente nunca vai saber exatamente como esse mundo era. Até porque, há cerca de 66 milhões de anos atrás, um asteroide caiu na região do que conhecemos hoje em dia como México, causando só uma extinção em massa que apagou a maior parte dessas criaturas do planeta. E desde então, tudo que restou deles foram os fósseis. Mas e se existisse uma forma de trazer esses animais de volta? E é aqui que entra Jurassic Park. Mas hoje eu sou o Flop e mesmo depois de adulto, meu hiperfoco por dinossauros despertou de novo. Tanto que esse é o segundo vídeo seguido com algo relacionado a dinossauro. E eu acho que não poderia estar sendo mais justo ser sobre Jurassic Park. Só que, no caso, Jurassic World. Mas assim, eu não quero enrolar muito nessa introdução, então vamos direto pro vídeo. Antes de Jurassic Park sequer existir, existia uma ideia, e por trás dessa ideia tava o Michael Keaton. Ele era um escritor, mas ele também foi um observador, alguém que era fascinado não só pela ciência, mas pelas consequências dela. E ele até escreveu algumas coisinhas com base nessa ideia, até porque ele era escritor e roteirista também. Westworld é um bom exemplo disso. Nessa história, as máquinas elas eram criadas para entreter, programadas para obedecer até o momento em que elas simplesmente só deixaram de obedecer. Ou em The Andromeda Strain, onde um organismo bizarro, microscópico que veio do espaço, ele consegue matar as pessoas no completo silêncio, até porque ele é minúsculo, e a humanidade simplesmente não consegue compreender e ter controle nenhum sobre essa situação. Enfim, essas histórias dele meio que mostram que ele tinha essa brisa meio bizarra com ciência e ficção. Então aqui a gente corta pra 1990, porque com toda essa obsessão do Keaton pela ciência, durante os anos 80 começaram a surgir vários avanços reais na área da genética, especificamente em manipulação de DNA. E uma pergunta começou a rondar a cabecinha dele: e se a gente pudesse trazer espécies extintas de volta à vida? E no começo isso acabou gerando uma ideia mais simples mesmo, uma história sobre um estudante que criava um dinossauro em um laboratório. Mas quanto mais ele pensava, menos aquilo parecia ficção e parecia mais inevitável. E foi aí que ele simplesmente expandiu essa ideia, transformando ela em algo muito maior, um parque, um lugar onde a ciência não só cria vida, mas transforma isso em entretenimento. E é aqui que tudo se conecta com o que ele já fazia antes, porque assim como em The Andromeda Strain ou em Westworld, a pergunta nunca foi se isso era possível, mas sim o que acontece depois que dá certo. E bom, é aqui que nasce Jurassic Park. Uma história que no fundo não era só sobre dinossauros, era sobre aquele sentimento raro de estar diante de algo muito maior do que você sequer consegue entender. 3 anos depois, em 93, essa história finalmente ganhou uma adaptação para o cinema, e talvez seja isso que torna tudo tão especial. Porque antes mesmo da gente ver qualquer dinossauro, a gente escuta a trilha do John Williams. E de repente, isso não é só mais um filme, ele vira uma sensação. Uma mistura de infância com descoberta, de medo com fascínio, como se por alguns segundos qualquer coisa pudesse ser real. Jurassic Park não começa com dinossauros, ele começa com expectativa, com silêncio, com a ideia de que alguma coisa incrível tá prestes a acontecer, e quando acontece...
Simplesmente não parece efeito especial, parece só um milagre. Dirigido por Steven Spielberg, o filme ele não trouxe só os dinossauros de volta, ele trouxe um sentimento que o cinema raramente consegue capturar de verdade. Aquele raro sentimento de uma boa aventura. E dentro da história a gente conhece o personagem John Hammond, que é esse cara que não só queria criar um parque, mas ele queria dar às pessoas aquilo que ele mesmo sentiu. Aquele sentimento de olhar e simplesmente acreditar. E é aqui que Jurassic Park se torna muito mais do que só uma história. Porque enquanto ele te convida a se maravilhar, ele também te lembra que nem todo sonho foi feito para se tornar realidade. Talvez seja por isso que até hoje Jurassic Park ainda parece perfeito. Não porque tudo nele é grandioso, mas porque tudo nele faz você sentir o que é um grande filme. Tipo, eu não sei se vocês sabem, mas o Harrison Ford quase foi o Alan Grant. E esse cara é o Han Solo. O Jim Carrey quase participou do filme. E por muito pouco o Spielberg nunca ia ficar sabendo que Jurassic Park existia. Ok, eu odeio quando eu vou pesquisar alguma coisa pra vídeo e do nada eu caio em alguns sites meio absurdos com trocentos fun facts ou fico 40 minutos lendo uma teoria absurda em algum buraco da internet. E foi literalmente por causa disso que eu comecei a usar o Opera, porque eu simplesmente consigo deixar um vídeo de referência aberto aqui do lado. Enquanto eu tô escrevendo um roteiro ou jogando algum jogo, isso aqui literalmente pode ficar aberto no seu PC a qualquer momento. E isso aqui é só uma das minhas coisas favoritas. Você literalmente consegue arrancar o vídeo da página e colocar ele aonde você quiser. Tudo isso usando a função vídeo pop-out, que é literalmente só você clicar aqui. Então eu consigo escrever meu roteiro, assistir live, ver vídeo, sem ficar trocando de aba toda hora. Na teoria eu acho que era pra ajudar na produtividade. E na prática eu descobri um vídeo de 10 anos atrás do Chris Pratt mostrando o set de Jurassic World. E também tem essa sidebar que é só muito útil, porque você pode deixar qualquer vídeo do YouTube rolando, ou live, seja no YouTube ou na Twitch, ou enfim, qualquer site, enquanto você literalmente continua podendo fazer qualquer outra coisa. Então se vocês quiserem testar o Opera, ele vai estar no primeiro link da descrição e também no comentário fixado. Mas agora sem brincadeira nenhuma, eu acho que esse navegador foi o que mais se encaixou no meu estilo de ver vídeo ou live enquanto eu faço qualquer outra coisa. Tipo, qualquer outra coisa mesmo. Então é isso, tamo junto, Opera. E dali pra frente foi um boom. Pera, não esse boom. Eu acho que eu não preciso explicar o sucesso que a franquia de Jurassic Park fez e faz até hoje, mas foi ali o primeiro boom, quando o primeiro filme lançou, gerando sequências e consolidando Jurassic Park como uma franquia clássica do cinema. Mas falando das sequências em si, Jurassic Park Lost World, que foi o segundo filme da franquia, também fez sucesso, mas não tanto quanto o primeiro. E na sequência a gente teve Jurassic Park 3, que foi meio que um fracasso. Jurassic Park 3 acabou sendo lançado como um filme sem muito peso criativo. Diferente dos seus antecessores, esse filme não era baseado em um livro, até porque Jurassic Park só teve 2 livros, sem contar os trocentos problemas durante a produção desse filme. Seja o roteiro que foi reescrito várias vezes, inclusive durante a filmagem do filme, o final do filme foi regravado algumas vezes com inclusive um final diferente. A Universo acabou botando muita pressão para eles lançarem o filme logo, porque eles queriam manter a franquia viva. O filme teve um corte absurdo, saindo só com 1h30, tendo várias cenas cortadas, resultando em personagens mal desenvolvidos, mudanças esquisitíssimas de tom e uma sensação óbvia de história corrida. E acho que pra mim o fator que mais afetou a produção desse filme é que não tinha o Steven Spielberg, vulgo o diretor do primeiro filme e só um dos maiores diretores da história do cinema, pelo menos pra mim. Sem contar vários outros fatores que acabaram fazendo com que esse filme não fosse tão pra frente. Tem também todo o cenário de Hollywood que tava mudando na época. Querendo ou não, ali no começo dos anos 2000, filmes mais fantasiosos como os de super-heróis ou até um Senhor dos Anéis da vida era o que mais estava vendendo mesmo. E infelizmente fazendo com que os dinossauros perdessem o fator novidade do primeiro filme. Não era mais novo. Então, por conta desses motivos e de várias outras coisas que eu não vou ficar citando aqui no vídeo, Jurassic Park 3 foi um fracasso comparado às expectativas que eles tinham pra esse filme, fazendo a franquia Jurassic Park fechar as portas por 14 anos.
E eu sei que tiveram vários rumores ali de um Jurassic Park 4 nesses 14 anos, mas como o filme nunca aconteceu e só tem boatos estranhos do que poderia ter sido, eu não vou entrar muito nessa parte. Mas, bom, foi em 23 de novembro de 2014 que um teaser saiu anunciando um novo filme para essa franquia, Jurassic World. Revivendo essa história, trazendo ela para os dias atuais da época. Finalmente, voltando para responder aquela pergunta do que aconteceria se o parque realmente abrisse. E essa época foi muito maneira. Ok, eu não sei vocês, mas pelo menos eu tava muito hypado quando esse filme foi anunciado. Não só por ser mais um filme sobre dinossauros, mas eu lembro de ficar completamente obcecado por qualquer coisa desse filme junto dos meus primos, que obviamente também tinham a brisa dos dinossauros. A gente era diferente. Mas enfim, eu lembro de ver os trailers e genuinamente ficar imaginando como esse filme ia ser. Cada detalhezinho me deixava muito animado, seja o próprio Indominus Rex, as girosferas, que na minha cabeça era um conceito muito maneiro, mas principalmente o fato do parque finalmente abrir. Sei lá, eu não sei explicar direito e sendo bem sincero, eu nem sei se as outras pessoas também ficaram tão empolgadas com esse filme, mas eu de verdade queria muito simplesmente assistir Jurassic World e quando saiu, nossa, eu adorei. Óbvio que com o senso crítico de uma criança de 11 anos, esse filme era incrível. Ele tinha dinossauros, uma aventura maneirinha, cenas muito iradas, tipo um anquilossauro dando uma rabada na cara do bicho feio. E o final do filme era uma enorme briga entre o fodendo T-Rex e o Indominus Rex com simplesmente um mosasauro vindo e chupando o bicho pra água. Nhaque! Esse filme foi o momento. E não parou ali. Eu ficava vendo vídeos de review do filme, entrevistas e tinha até uma campanha que rolou aqui em São Paulo que o pessoal imitava os dinossauros e ganhava ingresso pra ver o filme. E eu, obviamente, joguei o Lego Jurassic World quando ele saiu até cansar. Mas sem meme nenhum, esse filme me marcou muito. E por conta dele eu assisti Jurassic Park 2 e o 3 e abracei a franquia como uma das melhores coisas que o cinema já produziu. De novo, era o senso crítico de uma criança de 11 anos. Mas falando sério agora, eu realmente fiquei muito animado e queria que lançassem mais filmes logo. E bom, pensado e feito, ou dito e feito, mas eu pensei, não sei. Jurassic World Fallen Kingdom, a continuação do primeiro filme que saiu ali no meio de 2018 e nessa época eu já era maiorzinho, eu lembro de ir no cinema ver com meus primos e só gostar do final do filme, que era ali quando os dinossauros eram soltos no mundão. Essa ideia era muito maneira, mas o resto do filme, sei lá. De novo essa brisa com os dinossauros que são literalmente aberrações genéticas e pra mim só tinha perdido a graça já no primeiro filme. Mas é aquilo, infelizmente são filmes pra vender boneco e não tinha muito pra onde fugir. E a gente também teve o terceiro filme em 2022. Jurassic World Dominion, mostrando mais das consequências dos dinossauros vivendo nos dias atuais, e esse filme é até que maneiro. Mas não deixa de ser só mais um filme dessa franquia de Jurassic World. E eu vou ser sincero, eu não vi esse filme na época que saiu. Na verdade eu vi ele no começo desse ano e ele é um filme ok. Eu não sei, acho que tem muita coisa errada nesse filme, sem contar o fato de que muita coisa acontece nesse filme e a maioria delas é bem desinteressante. Acho que a parte mais legal do filme é aquela cena do Teresinossauro perseguindo a doida, que eu não lembro o nome. Essa cena é real maneira. No geral, acho que esse filme é uma bagunça e acho que isso define bem essa franquia de Jurassic World, é tudo uma bagunça, sem contar todos os personagens completamente vazios, um shoutout aí pro Chris Pratt, que apesar de tudo segue sendo uma pedra com músculo nos 3 filmes. E recentemente, ano passado, a gente teve o 4º filme da franquia, que eu geralmente não lembro o nome, eu não vou pesquisar o nome, enfim, que é meio que separado, na real ele é um grande soft reboot pra franquia, que infelizmente brinca e abusa desse rolê dos dinossauros mutantes, e é só um filme horroroso, e que inclusive mexeu no design do Quetzalcoatlus, que era maneirinho no Dominion, e aqui ficou podre de ruim. Entre outras trocentas coisas que só fazem esse filme ser um gigantesco cocô jurássico. Gostaram?
Eu acho que é um fato que a franquia Jurassic Park, num geral mesmo, foi bem importante pra muitas pessoas. Não é à toa que ainda estão produzindo conteúdo pra essa história. Mas sei lá, ver o que essa franquia se tornou é só meio triste, sabe? Não falando que todos os filmes depois do original são horrorosos, mas é que eles nunca conseguiram fazer o que o original fez, que é contar uma boa história. E pra uma história tão legal como Jurassic Park, é só meio triste ver isso. Tipo, tanto a ideia de Jurassic World, quanto do Fallen Kingdom, quanto do Dominion, e até do Rebirth são ideias boas, só que elas são muito mal executadas. E pra mim eles são tão mal executados a ponto de deixar os filmes só meio chatos e cheios de plots que ninguém liga. Tipo, a ideia de trazer o parque de volta é muito boa, a ideia dos dinossauros viverem entre os humanos é muito boa, e a ideia de que os dinossauros talvez não devessem viver com os seres humanos, até porque o ambiente mudou muito de milhares de anos atrás pra agora e os dinossauros não conseguem sobreviver nos dias atuais, sabe? Sem contar essa ideia tosca de que todos os filmes da franquia World em algum momento falam como os humanos cansaram dos dinossauros, e isso é só meio idiota, sabe? Mas eu acho que é isso, esse vídeo é só eu reclamando um pouco sobre o estado atual da franquia de Jurassic Park, por mais específico que isso seja, e eu espero que vocês tenham gostado do formato desse vídeo. Eu me esforcei bastante pra deixar ele legal, inclusive esse vídeo não era pra ser só isso, ele era uma review de Campo Cretáceos, que é um spin-off de Jurassic World, mas eu acabei desanimando no meio, talvez eu faça no futuro, comenta se você quer ver, mas é isso, obrigado por assistir até aqui. Deixa um like, se inscreve no canal e, inclusive, clica no primeiro link da descrição pra baixar o Opera, que vai me ajudar muito, vocês não têm noção. Mas é isso, um beijo e até a próxima.